Fala, meus amigos do De Fora para Dentro. Faz um tempo que eu não gravo. Muito corrido, né? Meu último vídeo foi para explicar, contar para vocês que eu estou me mudando para a Austrália, saindo da Nova Zelândia e indo para a Austrália. E já faz mais ou menos um mês, talvez faça um pouco mais de um mês. E, cara, esse vídeo é para dividir uma coisa que eu não estava preparado. Bom, estou na Nova Zelândia desde 2009. Nesse período, eu fiquei um ano fora, morando na Dinamarca, voltei para Nova Zelândia. Sou cidadão neozelandês, minha esposa é neozelandesa, minha filha nasceu aqui. Criei raízes aqui. Tirando o Rio de Janeiro, foi o lugar onde eu mais morei na minha vida. Por um período mais longo, eu quero dizer. E eu falei que eu vou contar a história da mudança e agora eu vou começar a gravar um pouco mais, porque agora efetivamente as coisas começaram. Esse vídeo é para falar sobre desapegar-se, sobre desapego. Porque morar fora do Brasil é um exercício de desapego. Você tem que se desapegar das coisas. E eu sempre falei para todo mundo, para os meus amigos, para minha família, que eu tinha apego por muito pouca coisa. Eu tinha apego pelos meus livros, mas esse apego teve que ser desmanchado. Tiveram duas grandes rupturas, né? A primeira ruptura foi quando eu saí do Brasil, eu deixei uma parte dos livros no Brasil, e a outra eu levei para Nova Zelândia aos poucos. Minha mãe mandava uns livros para cá, quando ela vinha me visitar, ela trazia uns livros. Mandamos uma caixa do Brasil para cá. E esses livros daqui, na minha mudança da Dinamarca para Nova Zelândia, eles se extraviaram na viagem. Eu contratei uma empresa e perdeu. Recebi um dinheiro, mas não pagou, né? E a segunda ruptura foi um problema de família, e aí se desfizeram dos meus livros lá no Brasil. Então, assim, era uma coisa, né? Eu nunca tive muito apego pelas coisas. Agora, essas coisas, isso mudou um pouco. E por quê? Mas antes de eu contar essa história do desapego, né? Eu pedi para você deixar o like, fazer os seus comentários aqui, entrar em contato com a gente, enfim, contar um pouco da sua história. Por que não teve muita evolução do nosso último vídeo para cá? Bom, quando nós mudamos aqui para essa casa, nós compramos essa casa, nós passamos por uma situação financeira muito difícil. Até hoje a gente não se recuperou totalmente da compra dessa casa. Os juros subiram muito no país, então a hipoteca subiu demais. A gente teve um impacto grande aqui nas nossas finanças. A gente nunca se recuperou muito, então a gente não tem grandes economias. Se eu tivesse que fazer essa mudança para a Austrália por mim mesmo, sem um trabalho lá, ou sem a ajuda da minha nova universidade, eu não conseguiria fazer. Não teria dinheiro suficiente para me mudar com a minha família e ter um colchão, né, um buffering, como falamos aqui, para me sustentar lá. Não teria. Mas a universidade, muito generosamente, como é o padrão entre universidades, deu um apoio, tem um apoio financeiro maior até do que a média, né? Só que é o seguinte, esse dinheiro não vem para mim, esse dinheiro sai da universidade direto para uma empresa especializada nesse processo de relocação, né, de mudança. E esse processo é um processo complicado. Então, por azar, quando eu fui contratado, a empresa que prestava esse serviço para a universidade estava mudando, eles estavam passando por um período de concorrência, então atrasou 2 meses para que a gente começasse. Finalmente começou essa semana. Essa semana que a gente começou a fazer esse processo. Então, essa semana a gente decidiu, ainda não decidimos, mas temos uma ideia de o que a gente vai poder levar, a quantidade de caixas, enfim, tudo isso agora que começou. E eu vou gravar com mais detalhes aqui, então logo eu saiba os valores, etc., quantas caixas eu vou levar. Mas, de toda maneira, quando esse processo disparou, eu notei que a gente poderia levar muito menos do que a gente originalmente estava planejando. Muito menos. E esse processo de levar menos coisas foi assim, está sendo muito mais dolorido do que eu imaginei. Não dá para vocês verem aqui, mas eu já estou desmontando o meu escritório. E eu comecei a ficar muito, muito, muito triste nesse processo de desapego, que eu vou ter que passar por ele.
Eu não sei se porque mudar para essa casa foi muito difícil. Eu não sei se. Eu realmente não sei, mas eu tô muito. Tô muito triste mesmo, sabe? Com esse processo de desapego. Bom, esse processo de desapego, essa tristeza começou assim. Eu vou mostrar aqui exatamente o objeto que disparou esse processo. É esse aqui, ó. Vou testar para vocês verem aí. Você consegue. Essa escultura aqui é uma escultura muito comum. Eu comprei na África do Sul, na fronteira com a Suazilândia. Vocês conhecem a história da Suazilândia, né? Eu comprei umas 3 dessa aqui, 4 na verdade, e comprei para dar de presente e ficar uma para mim, e acabei que eu não dei para ninguém. Eu fiquei com todas, porque eu adorei esse negócio. E aí quando eu estava empacotando, eu lembrei que há 3 casas para trás, né? 3 casas antes dessa casa aqui, na entrada de casa eu tinha uma prateleira. Entrada de casa, uma prateleira embutida. Eu tinha uma prateleira com todos esses pequenos objetos que eu comprei em viagens. Então eu separei aqui alguns para vocês. Esse aqui especificamente é de madeira. E quando eu estava empacotando, primeiro eu comecei a pensar, pô, será que eu vou ter que levar, vou levar as 4 esculturas dessa? É de madeira, será que eu vou poder levar? E a gente agora está com dificuldade de espaço. E a resposta é não. Talvez eu não possa levar nenhuma, porque é de madeira. E os caras têm maior proteção com objetos de madeira. E eu comecei a ficar muito triste, porque eu comecei a notar a quantidade de coisa que eu me apeguei aqui nessa casa. E aí eu parei de empacotar, eu fui olhar minhas coisas e sentei na cozinha, olhei para a parede e vi isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que eu não vou poder levar. É onde a gente marcava a altura da minha filha, na parede. Não vai dar para levar isso aqui. Eu vou até copiar, eu comprei já um adesivo, né, que eu não vou, obviamente não vou colocar na parede, mas eu vou marcar onde estão as alturas e vou levar para a Austrália. E a verdade é que morar fora do Brasil é um exercício permanente de desapego. Primeiro você fica com as suas raízes menos profundas, as suas raízes elas são mais rasas, no geral, né? Óbvio, tem exceções. Você fica mais suscetível à mudança e esse exercício de desapego é saudável, na verdade, mas é difícil. É bem difícil, é bem difícil. Eu não tenho muita coisa, eu tenho pouquíssimas coisas com as quais eu sou apegado, mas eu tenho algumas coisas que foram conquistas. Essa casa aqui foi uma conquista indescritível do ponto de vista do esforço que a gente fez para comprar e das dificuldades que a gente passou. E aí eu sou muito grato, inclusive, a muitas pessoas que estão acompanhando aqui, que me seguem lá no outro canal, no canal de futebol, que o canal ajudou a passar por essa turbulência financeira. Não que a gente esteja totalmente resolvido, mas a gente ainda depende disso. E esse exercício de desapego é um exercício que eu não sei o que as pessoas fazem, porque assim, para se desapegarem, para não sentirem. Porque eu sempre falei aqui no canal algumas vezes, falo para os amigos que eu não sou apegado, não sou apegado. A hora que eu notei que eu não vou poder levar todos esses objetos, não vai dar. Alguns eu vou ter que abrir mão porque são de madeira e eu tenho 4 deles, não precisa levar todos. No meu escritório na faculdade tem umas máscaras africanas, tem umas máscaras do Sudeste Asiático, tem umas máscaras da Índia. Não vou poder levar todas. Não vai dar para levar todas.
eu comecei a notar que há um problema, eu tenho um problema, eu não sou tão desapegado quanto eu imaginei que eu fosse. Ou como eu me vendo, né? Eu sou um cara desapegado. Eu não sei se porque essas últimas conquistas elas foram as mais difíceis, né? Eu já tive um imóvel no Brasil que eu comprei também. Foi bem difícil também, mas eu comprei e não foi tão. O perrengue não foi tão grande. Eu entendo que o desapego agora tem a ver com uma necessidade de sair da Nova Zelândia, não uma necessidade financeira, apesar de acreditar que os primeiros meses serão muito difíceis na Austrália. A tendência é que financeiramente seja muito melhor, mas novamente, né, você procurar a sua raiz, você se assentar. Eu me sinto completamente integrado à cultura neozelandesa, eu me sinto muito confortável aqui, me identifico muito. Claro que eu critico, já fiz críticas aqui no canal à sociedade neozelandesa, algumas coisas que eu não concordo, mas no geral sempre me senti muito bem recebido, com alguns problemas de xenofobia, mas enfim, de todos os países que eu morei, é disparado o melhor, a Nova Zelândia. E eu não sei se porque as conquistas foram tão complicadas, complexas, num país estrangeiro, eu estou sentindo mais do que eu imaginei. Assim, depois disso aqui, né, depois dessa escultura, eu comecei a pensar nas outras coisas com as quais eu tenho uma ligação que eu não imaginei que teria. Por exemplo, assim que a gente mudou para cá, para essa casa, a gente não tinha dinheiro nenhum, mas eu fiz um esforço no Facebook Market e eu comprei um monte de ferramenta, assim, as mais baratas possíveis, e pesquisava semanas e semanas e semanas. Eu comprei um monte de ferramenta para trabalhar com madeira, então eu fiz várias coisas aqui em casa com madeira, várias estantes, várias prateleiras, divisórias, um monte. Eu fiz uma mesa de trabalho, tudo com madeira. E eu não vou levar essas coisas. Eu realmente não sei da onde está vindo, de qual parte dentro de mim está vindo esse apego que eu nunca imaginei que tivesse. Nunca imaginei que tivesse. Aí, o outro momento que eu fiquei emocionado, eu sempre quis ter um lugar chamado Rock and Roll Room, um quarto de rock and roll, que é esse aqui, na verdade, né? Esse canal aqui, esse quarto dedicado exclusivamente para a produção do YouTube. Eu não faço nada mais que não seja aqui, além de ouvir música. Mas unicamente, só existe por causa disso. Mas como eu preciso ter um bom sistema de som aqui para ouvir os retornos da minha voz, etc., quando eu estou fazendo umas gravações de coisas mais complexas para o outro canal e etc., eu gosto sempre de verificar o som e editar o vídeo. Obviamente dá para ouvir música aqui. E aí eu também fiquei emocionado porque os posters que eu coloquei na parede, depois de anos aqui nessa casa, né? Um pôster do The Who, do Rolling Stones, Led Zeppelin, um pôster dos Beatles, um pôster do John Lennon, um pôster do The Doors. Eu não vou poder levar. Eu vou poder levar as imagens, mas não os posters. A foto que eu tenho, que é, assim, tem uma importância muito grande para mim. Eu me lembro do meu avô falando desse movimento. Eu tenho uma foto aqui, eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Mas essa vai aqui de qualquer jeito, né? Essa aqui vai ter que ter espaço. Essa aqui é uma foto autografada pelo goleiro Gordon Banks, o goleiro da Inglaterra, na cabeçada do Pelé. Vocês podem ver que o Pelé tá comemorando o gol, a bola tá aqui, ó. Foi a maior defesa da história da Copa do Mundo. Essa defesa é inacreditável. É inacreditável. Essa aqui eu vou levar, mas é uma das poucas coisas aqui que eu tenho. E vocês podem ver que é uma moldura mais barata possível, né? Não tá nem no tamanho certo. Eu vou botar isso aqui no tamanho correto. E o resto aqui não vai mais nada aqui desse escritório do Rock and Roll Room, que durou 4 anos. Eu realmente, esse vídeo é um vídeo até... Eu sei que algumas pessoas vão se identificar, muitas pessoas vão falar, não, eu também tive que passar por isso, é difícil, mas desapegar é bom, e eu sei que vai ser bom depois. Eu fico falando com a minha esposa, então, eu esqueci o nome em inglês, também não sei do nome em português, daquelas pessoas que coletam lixo, sabe, que vão acumulando lixo dentro de casa. Ela é assim, ela tem essa tendência,
Se ela não tiver alguém, ela vai ter uma trilhazinha dentro da casa dela e com coisa, porque ela vai coletando tudo. E acho que para ela até vai ser melhor. E eu até noto que para ela esse processo está sendo muito mais doloroso. E ela fica me perguntando: o que eu vou fazer com isso? Eu falei: meu, você vai jogar fora. Não, não dá para jogar isso fora. Então tá sendo um exercício, eu sei que vai ser bom depois, mas agora tá sendo muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Esse exercício de desapego cara. E para vocês entenderem, né, o exercício de desapego é, primeiro, não termos dinheiro para levarmos tudo. Segundo, nós vamos morar em casa de aluguel, então há uma fragilidade sempre no aluguel. Então dificilmente você fica por um período muito grande. O máximo que eu consegui ficar aqui numa casa foi 6 anos, 5 anos e meio. É difícil você ficar aí, você tem que mudar. E depois disso as mudanças, depois dessa mudança de 6 anos e meio, a gente mudou praticamente todo ano. A gente mudou, ficou 1 ano e meio numa casa, depois ficamos 6 meses numa casa, depois ficamos 4 meses numa casa, depois ficamos 1 ano numa casa, depois nos mudamos pra cá. Cara, o negócio com pandemia e o diabo. Eu sei que vai ser bom, mas agora realmente tá muito difícil. Muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Esse vídeo era para falar sobre desapego, sobre a minha incapacidade, na verdade um desabafo, né? A minha incapacidade de me desapegar. Eu menti para mim mesmo. Eu sempre achei que eu faria de maneira muito simples, mas não tô conseguindo. E assim, vou ter que conseguir, vai ser a fórceps. Eu não vou conseguir levar todas as minhas lembrancinhas, né? Meu capacete. Por que eu tô mostrando essas coisas aqui? Eu esqueci de falar. Há muito tempo atrás, eu tenho meus amigos de viagem, né? O Leonardo Terra e o Marcelo Lessa. A gente viaja juntos direto. Viajamos agora, recentemente fomos a Fiji, viajamos aqui na Nova Zelândia. A gente foi junto para a África, a gente foi junto para Mianmar, Islândia. Viajamos o mundo aí, juntos. A gente tentava, eles viajam com um pouco mais de frequência, mas tem uma grande viagem dessa por ano. Estão ficando cada vez mais raras, né? Eles são bem mais velhos do que eu. E eu agora com família, isso vai rareando. E essa última viagem também foi muito especial, né? Enfim, isso é uma outra história. Eu contei pra eles, né? Eu contei pra um amigo meu, na verdade, sobre essas viagens. E meu amigo falou: eu quando viajo, eu sempre compro uma lembrança, eu também. Mas eu sempre compro uma coisa ridícula. Tem que ser uma coisa ridícula daquele lugar. Uma coisa mais cafona, mais brega. Eu achei bem divertido. Eu nunca fiz isso não, mas numa das viagens, na primeira viagem depois que ele falou sobre isso, eu comprei umas coisas bem ridículas. Comprei um chaveiro, algumas coisas assim. E eu comprei esse aqui, esse capacete de guerreiro grego na Macedônia. E comprei esse aqui, eu me lembro da história, eu tava contando pro Léo, tava só eu e o Léo nessa viagem, o Lessa não viajou só a primeira parte, essa foi a segunda parte da viagem, foi Islândia e Chipre. E aí o Lessa foi encontrar os amigos dele na Bélgica, e eu e o Léo, a gente foi para Thessaloniki, na Grécia, e a gente subiu. Grécia, Macedônia, Sérvia e depois Bósnia e Herzegovina. E aí eu contei essa história pro Léo e eu comprei esse capacete que claramente não tem nada a ver com... Né, era super brega, eu comprei esse capacete depois de ter contado essa história. Então, assim, as coisas que eu trouxe de viagem, elas todas têm um significado. E eu não vou conseguir levar todas. Eu não vou conseguir levar todos esses objetos. E viajar, não é à toa que eu tenho esse canal, viajar é uma coisa importantíssima para mim. Importantíssima. Bom, esse vídeo foi para falar sobre desapego. Eu sei que vocês não devem ter gostado, e eu sei, mas enfim, faz parte, né? Mas deixe seu comentário, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. A gente aqui no fundo, esse é o número 2 desse processo de mudança para a Austrália. Eu vou começar a gravar com mais frequência, eu prometo. Não até a mudança. Até a mudança eu vou contar aqui uns casos de viagem.
Tem bastante coisa engraçada pra gente contar, já tem coisa engraçada pra gente contar. E eu vou começando a gravar agora com um pouco mais de frequência, mas assim que eu chegar na Austrália, vocês que não sabem, eu tô saindo aqui de Wellington, na Nova Zelândia, e tô indo pra Perth, do outro lado da Austrália. É longe pra diabo, é longe pra dedéu, são 12 horas de viagem ao todo, né, contando as paradas, mas enfim, é longe demais. E eu vou contando essas histórias todas pra vocês nos próximos meses. A gente vai mudar no dia 5 de outubro, então exatamente 2 meses. Você que está nos acompanhando, está chegando agora, deixa o like, se inscreve no canal, marca o sino de notificação, é importante pra gente. Aqui é o canal de Fora Pra Dentro, onde eu conto as experiências de morar fora do Brasil e de viajar aí pelo mundo. São mais de 80 países, 81 países agora, com essa última viagem para Fiji, 81 países, e já morei em 6 países. Não vou aumentar o número de países que eu vou morar, já morei na Austrália, vou voltar para a Austrália depois de 27 anos e eu vou contando essa história para vocês. Um grande abraço, valeu!